Eu escuto muito das pessoas que elas gostariam muito de começar a investir, mas simplesmente não sobra dinheiro para isso. Então vamos falar como se organizar financeiramente para poder fazer com que investimentos sejam uma realidade? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E vamos então falar sobre organização financeira, né? Como que a gente lida melhor com o dinheiro para poder, de fato, começar a investir. E a primeira coisa é exatamente como normalmente essa frase ela é formulada, né? As pessoas chegam e me falam que não sobra dinheiro para investir, porque você gasta tudo e tal. E a questão é mudar um pouco a mentalidade já e de pensar que não é sobre investir aquilo que sobra, mas é gastar o que sobra, ainda que esse sobra seja a maior parte, né? Mas é guardar dinheiro antes de fazer os seus gastos. Então a gente tem que se organizar para a gente entender quanto que, de forma realista, a gente consegue investir e assim que o dinheiro cair na conta, a gente já separa a parte do investimento e sabe que o resto que está ali a gente pode gastar, seja com as necessidades, né, as despesas fixas e obrigatórias, seja com prazeres, né, lazer, algum objetivo específico que se queira para além dos gastos obrigatórios. E aí, a ideia é que a gente consiga, assim, ter como meta separar no mínimo 10% daquilo que a gente ganha para poder investir. E 10% é uma meta, assim, é o mínimo ali para começar. Então, a ideia é que a gente consiga mais, né? 20%, 30%. E pode ser que a gente não consiga isso de imediato, mas que a gente consegue se planejar para poder, no futuro, de fato, conseguir chegar nessa meta ali, por exemplo, desses 30%. Uma pausa aqui no vídeo rapidinho, só para te falar que se você tá insatisfeito com a forma que você lida com o seu dinheiro, que você acha que pode fazer melhor com relação a isso, quer uma ajuda, eu sugiro fortemente que você se inscreva aqui no canal e me siga também lá no Instagram, porque eu tô preparando várias novidades com relação a isso que eu realmente acho que vai ser muito legal, que eu vou conseguir ajudar muito mais no detalhe e eu vou contar tudo aí nas próximas semanas, nos próximos meses, então não deixa de acompanhar, vai valer a pena. Beleza, então? Bora voltar pro vídeo. Aí, então, o dinheiro caiu na conta, a gente já separa esses 10% e guarda. Mesmo que você não entenda de investimentos ainda, né? Mas que seja colocando na poupança. O principal aqui nesse inicinho é muito mais sobre criar o hábito de separar esse dinheiro e de preocupar em ter essa disciplina mesmo de guardar, do que o quanto que você está ganhando em cima desse dinheiro. É claro que é um segundo passo muito importante investir esse dinheiro bem, mas nem que seja uma poupança, se não é uma poupança, é um tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Hoje em dia, mesmo os bancões, né, normalmente oferecem boas opções. A única coisa é que quando é um CDB de liquidez diária, é importante a gente olhar ali a rentabilidade falando 100% do CDI, menos do que isso não faz sentido. Mas, enfim, focar em criar esse hábito de guardar ali 10% pelo menos. Mas para a gente depois ter uma visão mais realista de quanto que a gente consegue guardar, porque pode ser que a gente já consiga mais do que esses 10%, a gente precisa entender para onde o nosso dinheiro está indo. Então, não tem escapatória, a gente precisa anotar tudo que a gente gasta, porque ainda que a gente tenha uma ideia geral de para onde vai o nosso dinheiro, nada é como ter os dados no papel, na planilha, para a gente de fato olhar assim, sem correr o risco de estar sendo, por exemplo, otimista quanto a isso, né? Então é importante a gente anotar todos os gastos. O que a gente não mede, a gente não gerencia. Então é importante ir medindo ao longo do tempo. E aí, qual é a melhor forma de fazer isso? É a forma que você conseguir fazer. Então, pode ser um caderno, pode ser uma planilha ali no Excel,
Pode ser um aplicativo no celular. Eu muitas vezes gosto mais do aplicativo porque acaba que o aplicativo, né, tá ali, o celular tá na nossa mão sempre. Então você tá na rua, você gastou alguma coisa, você já consegue parar e anotar ali na hora, sem deixar para depois. Porque por mais que a gente, sei lá, pode olhar, por exemplo, a fatura do cartão de crédito para poder registrar isso depois, assim fica muito mais difícil, porque é um volume maior de coisas que você tem que ir anotando e muitas vezes o nome que aparece ali no cartão não faz referência tão clara ao que você gastou, então o esforço é muito maior se a gente deixa para depois. Mas assim, você pode pedir as notinhas e guardar e anotar no fim do dia. A gente tem que cada um entender qual é a forma que a gente consegue anotar e ter essa disciplina. E a tendência é que o início seja muito difícil. Então, provavelmente, as primeiras vezes, o primeiro mês ali que você vai tentar anotar, talvez você não consiga anotar tudo, talvez você não vai lembrar, né, todos os gastos, não vai ter anotado na hora e já não vai conseguir lembrar exatamente, mas tem que ser na base da insistência mesmo, assim, a gente tem que tentar várias vezes até conseguir, de fato, ter um mês bem consistente para poder olhar esses gastos e aí partir para a segunda parte, que é entender, analisar os dados que você anotou, né? Esses custos, esses gastos que você teve, olhar para eles e então entender qual é o percentual da sua renda que está indo para cada uma das coisas, o que é necessidade básica, o que são lazeres, luxos que a gente se dá ali no caminho, né? Para entender o que a gente consegue alterar. E aí, existem alguns gastos que a gente vai conseguir, de um mês para o outro, simplesmente cortar. Eu gasto, sei lá, R$1.000 com compra de roupas em um mês. No mês seguinte, eu já não vou gastar isso. Eu vou ter como objetivo gastar, sei lá, R$300. Se eu quero alguma coisa que custe mais do que R$300, eu vou ter que guardar mais meses para poder ter o dinheiro para poder fazer essa compra, por exemplo. E existem outros gastos que a gente vai ter que se planejar para diminuir ele mais para frente. Então, por exemplo, sei lá, você fez um plano de academia de 12 meses, mais caro, assim, mais caro e a gente consegue reduzir indo para uma outra academia, mudando o plano, mas ainda faltam alguns meses para acabar esse plano, né? O que você já tinha contratado. Então, você se planeja para lá na frente, de fato, conseguir reduzir esse custo, né? Esse seu custo mensal com uma academia, por exemplo. E então, é importante olhar de forma realista ali para onde o dinheiro está indo e o que a gente consegue alterar e definir essas metas em coisas muito específicas mesmo. Então, sei lá, eu gasto muito com restaurantes. Então, qual é a minha meta de restaurante? Muitas vezes não vai fazer sentido simplesmente zerar, porque o lazer também ele é importante, mas a gente consegue reduzir. Então, por exemplo, ir menos vezes ou ir em lugares mais baratos para poder manter a frequência de saídas, mas fazer essas alterações, né? Abrir mão um pouco do benefício e do conforto de hoje para poder lá na frente ter mais conforto e ser, né, de forma mais planejada de fato. Depois que você anotou, analisou e definiu essas metas, você tem que colocar em prática. E esse colocar em prática, né, é importante você continuar anotando sempre quais são os seus gastos para poder, ao longo do mês, ir entendendo se os seus gastos estão dentro daquilo que você esperava, dentro das suas novas metas, e ir balizando o seu gasto a partir disso. Então, se eu definir um gasto menor com lazer e no meio do mês eu já estou quase batendo o valor máximo de orçamento que eu tinha definido, vou ter que fazer uma escolha ali, né? Não vou sair mais naquele mês, ou vou para lugares mais baratos, enfim. Definir metas e ir acompanhando ao longo do mês para ver se a gente está conseguindo. E aí, no final, né, desse, sei lá, do mês seguinte, por exemplo, é importante
parar de novo e olhar o que foi realista dessas definições das metas, o que eu realmente consegui aplicar, o que eu preciso ser mais focado para aplicar ou o que eu preciso alterar mesmo porque não fui realista o suficiente, que eu gostaria, não vai dar para ser. E aí esses são bons primeiros passos para você ir se organizando para poder de fato conseguir investir. Então, se você vai lá e define metas, né, e com as suas novas metas você está conseguindo guardar R$200 a mais, você já começa a separar ali no início do mês esses R$200 para poder investir num investimento muito simples. Se alguma coisa der errado, você consegue tirar em qualquer momento, mas que você já vai criando esse hábito e entendendo para onde o seu dinheiro vai. Não necessariamente você precisa passar a sua vida inteira registrando todos os seus gastos. Talvez se você conseguir passar muitos anos fazendo isso, é melhor. Mas se você conseguir entender que seus gastos se estabilizaram, né, e que está sendo da forma como você espera, tá tudo bem, assim, você parar. Mas é interessante você definir, sei lá, pelo menos uns 6 meses de dedicação nessa solução dessa questão de não ter dinheiro para investir, né? Então, são uns meses ali se preparando, organizando as informações para você trabalhar em cima e uns meses aplicando suas metas para ver se está realista, se você está conseguindo aplicar e aí, consequentemente, ter esse dinheiro já no início do mês para poder ir investindo. Se esse vídeo te ajudou, se deixou um pouco mais claro como que você tem que pensar essa organização financeira, deixa a sua curtida aqui no vídeo, que é muito importante para o canal. E se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão também de vídeo, comenta aqui embaixo, que eu gosto muito de ler esses comentários e interagir e entender também qual é a opinião de vocês. Obrigada, investidores, e até a próxima!